Gente, com meus 14 anos de idade, eu comecei a pensar em morte. Eu achava que a única solução pra minha vida era a morte. Era isso que eu pensava sobre mim. A única solução pra minha vida era a morte ou morrer alcoólatra. E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Ellen Assis. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais vídeos. Eu vim aqui para esclarecer que eu estava há muito tempo sem postar vídeo. Eu tinha acabado de desistir de fazer o canal, de continuar com o canal no caso, mas eu tô aqui para dizer que eu não vou desistir, que agora vou permanecer e vou fazer. E vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta, 7 horas da noite. Toda vez que você chegar aqui, segunda, quarta e sexta, às 7 horas, vai estar aqui o vídeo. Todo sábado, meio-dia, vai estar tendo vídeo novo também. Se caso não tiver vídeo ou acontecer um imprevisto, eu vou estar dizendo no meu Instagram que está passando aqui, para vocês estar cientes que eu vou estar ativa lá e vou estar mais ativa aqui também. Beleza? E o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, assim, durante esse tempo, assim, que eu fiquei longe. No caso, eu vou estar contando a experiência que eu tive com Deus, junto com o meu testemunho. A Priscila pediu para eu contar meu testemunho e minha mãe pediu para eu contar o encontro com Deus que eu tive, né? Cresci sem pai, né? Por conta que eu fiz... Eu também fiz um vídeo, vou estar aqui deixando na descrição um vídeo que eu contei do que aconteceu com meu pai. Quando eu tinha 2 anos, né? Meu pai foi assassinado, beleza? E aí eu cresci com a minha mãe só que eu e ela tinha muita dificuldade de uma entender a outra. Então a gente brigava muito, era sempre uma discussão, era sempre briga e tal. Aí, quando eu tinha 7 anos, a gente foi pra igreja, minha mãe se converteu, a gente foi pra igreja, eu tinha 7 anos, minha irmã tinha, não lembro, gente, ela era pequenininha. E aí a gente foi pra igreja, fui crescendo com ela e tal, mas eu e minha mãe sempre foi desse negócio de intriga e tal. E aí, com meus 14 anos, eu saí. Assim, continuava indo na igreja, mas eu não tava firme. Então eu só ia por ir mesmo, na companhia da minha mãe. E com meus 17 anos eu realmente saí da igreja mesmo, de fato. E assim, eu fiz escolhas erradas. Muita gente que passou na minha vida, muita gente que me conheceu, sabia de tudo que eu passei. Com meus 14 anos, eu comecei a me cortar, porque eu perdi uma amiga, então eu conheci essa parte assim, de se cortar por conta que eu conheci as pessoas que faziam isso também. Eu comecei a fazer isso, comecei a entrar em depressão. Então, tipo assim, eu saía pra beber, pra fazer as coisas, pra esquecer os problemas aqui dentro de casa. E quando chegava era pior ainda, então não adiantava de nada. Na minha cabeça, a solução era sair, era fazer doideira na rua do que chegar em casa ou ir numa igreja. Por conta que eu tive muita decepção dentro de igreja. Porque eu botei meus olhos muito nas pessoas. E foi um erro meu por ter feito isso. Porque a gente não pode ir na igreja e botar os olhos nas pessoas. Porque as pessoas sempre vão nos decepcionar. Então, tipo assim, eu tive relacionamentos horríveis, passei por situações complicadas, situações que eu não mereço passar, mas eu passei por conta de escolhas, por conta de querer chamar a atenção da minha mãe. Então, tipo assim, sempre culpava Deus por as minhas escolhas erradas. E aí, o que acontece? Eu fui no Impacto Radical em novembro. E eu mudei minha vida por um mês, só que depois eu endoidei de novo, voltei a sair, voltei a fazer as doideiras de novo. E perdi totalmente a fé. E assim, continuou as brigas, eu e minha mãe, beleza. E pra mim, tipo assim, nunca ia ter uma solução pra minha vida, nem pra vida da minha família, nada. Ia continuar dessa forma e tal. Eu ia morrer dessa forma. Eu pensava assim. Quando chegou em maio, minha mãe pediu pra eu ir trabalhar, só que eu não fui. Não, em março. Minha mãe pediu pra eu trabalhar, eu não fui. Chegou em maio, eu fui. Só que, tipo assim, eu fui, mas pra mim ia ser a última vez. Porque pra mim ia ser. Eu fui tal, só que em maio eu comecei a namorar uma pessoa. Então, assim,
assim, sem pensar, eu fui morar com ele. E eu fiquei 2 meses morando com ele. Passei por coisas muito complicadas, não vou entrar em detalhes aqui. E nem me pedem pra entrar em detalhes, por favor. O que que acontece, gente? Os 2 meses morei com ele e tal. Só que eu sentia saudade de ir pra igreja, porque lá eu não ia pra igreja, lá eu não estudava, lá eu não fazia praticamente nada. Entendeu? Praticamente nada. Eu fiquei 2 meses com minha vida parada. Quando eu e ele conversamos, que a gente decidiu que eu ia voltar pra casa e ele ia ficar lá, abriu vaga de emprego pra mim. Graças a Deus eu tô lá até hoje. Glória a Deus. Então, tipo assim, abriu vaga de emprego. Deus foi abençoando várias coisas. Eu também mudei. Eu era uma pessoa muito errada em todas as questões. Não tô aqui pra dizer que, eu virei a pessoa mais, assim, como posso dizer? Uma pessoa totalmente santa. Uma pessoa santificada pra poder julgar as outras pessoas. Claro que não. Eu estou dizendo o que aconteceu. Eu era uma pessoa totalmente errada, entendeu? Totalmente errada. E antes do impacto de setembro, eu fui na igreja com minha mãe. Eu voltei a morar aqui, claro. Fui pra igreja com minha mãe e uma moça lá me chamou lá na frente e começou a falar comigo. No caso, Deus estava usando ela para falar comigo. E falou assim: eu já te livrei de muito. Eu já te livrei 2 vezes de um lugar e você insiste em voltar pra lá. E eu já sabia de onde ele tava me tirando. E ele falou que ia tirar que ele ia tirar pessoas da minha vida, ia tirar amizades, ia tirar tudo que não provinha dele, que ele ia tirar da minha vida. E eu aceitei aquilo sem questionar, sem nada. Sabia que Deus sempre tem o melhor pra gente. E aí ele foi, tirou amizades que era, tipo, tudo pra mim, tirou esse relacionamento também. E assim, antes dele tirar, eu sempre ficava insistindo, sempre achava, Deus, ele vai mudar, ele vai ser uma pessoa melhor, eu tô na vida dele, eu vou conseguir mudar ele. Eu achava que eu era Jesus, que eu era o Espírito Santo, que eu ia ajudar a pessoa, que eu ia transformar a pessoa. Tô errada. Mas beleza. E aí o que acontece? Quando foi numa quinta-feira, não, quando foi numa quarta-feira, ia ser feriado na quinta, então não ia ter o curso pra eu ir. E aí eu fui pra lá, pra casa desse rapaz. Eu fui pra lá e eu fiquei lá até sexta. Aí sexta eu fui cedo pra ir pro curso, do curso eu vim pra casa. E antes de eu, uma questão, antes de eu ir pro curso, minha mãe mandou mensagem de manhã falando assim: filha, depois do curso você vai pra casa, faz a reinscrição do impacto, que eu tinha me inscrito pro impacto, falei que eu ia, só que eu toda errada, eu tava no pecado, toda errada, não tinha como eu ir. Então, tipo assim, aos olhos humanos não tinha lógica eu ir. Só que o pastor Marcelo ficou insistindo muito pra eu ir, muito pra eu ir. E eu falei, cara, não é possível, eu tô toda errada, como que eu vou? E minha mãe falou assim, você não faz a reinscrição do impacto, que não sei o quê. Se for pra você, Deus vai abençoar. Porque pelos olhos da minha mãe também era, gente, pelos olhos humanos, eu tô falando aqui agora, pelos olhos humanos, se fosse com vocês também, com certeza é impossível ele você ir pro impacto toda errada da forma que você tava. Realmente não tinha, aos meus olhos não tinha nem lógica eu ir. Mas beleza, Deus sabe o que faz sempre. E aí, o que acontece? O que acontece? Eu fui pro curso, eu reescrevi pro impacto, vim pra casa, pagaram pra mim ir, sendo que não é assim, não é fácil assim, tá, gente? Só quando Deus quer mesmo. Porque isso nunca tinha acontecido comigo, ninguém tinha pagado assim pra eu ir, assim, entendeu? Porque tudo aconteceu no mesmo dia, tudo aconteceu na sexta, uma semana antes do impacto. E aí eu falei, caraca, que doideira. O que Deus quer? Pensei comigo. E aí pagaram pra mim. A pastora autorizou pra eu ir. E eu não queria. Realmente, eu não tava animada pra ir. Eu tinha... Aí eu lembro que na semana do impacto eu tinha terminado com esse rapaz. E 2 dias antes eu voltei pra ele. E eu tava mal, triste, não queria ir de jeito nenhum. Só que eu fui. Aí que vem a doideira, gente. Aí que vem a loucura. Eu fui pro impacto.
E lá Deus falou tremendamente comigo. E assim, eu não tava disposta a ir, não tinha lógica eu ir, porque eu tava afastado, nem na igreja eu tava indo, tava tudo errada para poder ir trabalhar e servir outras pessoas. E na sexta-feira, um cara que nem me conhecia já começou a, tipo assim, falar de Deus pra mim. Eu já tava meio, tipo que não acreditando muito, sabe, em Deus. E o rapaz que tava do meu lado, ele começou a me evangelizar. E aí no sábado, o dia inteiro que a gente fica lá, Deus tratou todas as minhas áreas, de todas as minhas vidas, da minha vida. E assim, foi bem. Doeu, tá? Doeu muito, muito, muito. Mas eu deixei ele curar. E chegou no sábado à noite, eu me entreguei de coração mesmo, de verdade. Falei, Deus, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser da minha vida. E ele tá fazendo. E ele começou a fazer, e assim, é algo extraordinário. Então, aí, chegou no domingo, né? Eu gosto de dançar, eu gosto de ministério de louvor, essas coisas assim. E aí teve o culto, né? E aí me deu vontade de dançar, só que eu estava muito presa ainda, então, né? Eu meio que dancei assim, mas eu tava presa e tal. Ah, então. É muito lindo o que Deus faz. Aí, gente, juro pra você, em 2 semanas aconteceu coisas que você. Que eu vou dizer que você vai ficar assim, tipo, como? Como assim? Em 2 semanas, Deus me abençoou em tudo. Em tudo. Em 2 semanas, Ele me deu um namorado maravilhoso. Ele tirou pessoas e me deu pessoas maravilhosas para caminhar comigo. Ele restaurou a minha família. A nossa família não briga mais, a gente não discute mais, a gente tá mais unido, a gente conversa mais, eu me abro mais, eu consigo confiar mais. Algo que pra mim era impossível. Minha mãe foi ministrar louvor numa igreja e eu consegui dançar, algo que pra mim era impossível, mas eu consegui. Minha mãe foi, tava orando por mim, pela minha irmã, e tem um Amós que tem lá na SEI. E minha mãe falou que quando ela tava orando, ela veio o Amós na cabeça dela e ela falou que queria que a gente fosse. Só que mal sabia ela que no dia que Deus falou que era pra eu e a minha irmã ir, era no dia do Amós. A loucura é aí, gente. A loucura é assim mesmo. E na semana do Amós, eu fui parar no hospital, numa terça-feira, fui parar no hospital e o médico falou que eu tava com infecção urinária. Então já sabe como que a gente dói pra cacete, dói muito. E eu ia pro escuto, não conseguia levantar, sentia muita dor. Eu comecei a ter muita batalha espiritual na minha saúde. E aí eu fui no Amós, assim, Deus abençoou, pagaram pra mim, pra minha irmã ir, tudo no mesmo mês de setembro. Olha que doideira. Ah, aí a gente foi pro Amós e tal. E chegou no domingo de manhã, eu já tinha falado comigo assim, final de semana todinho. Chegou no domingo de manhã, eu comecei a sentir muita dor. Muita, muita, muita dor. E Deus falou assim comigo, eu vou te curar. Você não vai. Eu sei que você não foi lá na frente pedir cura, mas eu vou te curar pra te mostrar que eu sou Deus na sua vida. Falei, amém, Senhor, que não sei o quê. Aí eu, com dor, eu não consegui levantar, sabe? E aí começa a falar de perdão. Algo que eu sou bem difícil de pedir perdão ou de liberar perdão. Sou bem difícil pra isso. Era, porque agora eu sou fácil, graças a Deus. Eu era bem difícil pra isso, de liberar perdão. E tinha uma pessoa que eu não liberava perdão há anos. Há anos.
E, assim, eu comecei a anotar no papel as pessoas que me magoaram durante a minha vida e o que elas fizeram, porque Deus mandava pra mim as pessoas e para eu escrever e o que essas pessoas fizeram comigo. Porque aí me doía muito mais, porque eu lembrava do que eles fizeram comigo, então aquilo me matava, mas eu escrevi. E aí eu lembro que eu não conseguia nem levantar de tanta dor que eu tava sentindo. E eu amassei o papel, só que eu levantei, eu amassei o papel e eu liberei a vida dessas pessoas. E quando eu acabei de abençoar essas pessoas, a dor sumiu. E, gente, eu não sinto a dor desde... até hoje. Tipo assim, já vai fazer um mês eu não sinto essa dor. Depois que eu liberei a vida dessas pessoas, depois que eu liberei perdão, eu nunca mais senti dor nenhuma. Nenhuma, pra vocês terem noção. E isso tudo foi acontecendo, tipo, muito aleatoriamente. Igual tem uma pergunta aqui que a Nai perguntou. Como tá sendo a sua experiência na igreja? Já mudou alguma coisa na sua vida? Você tá notando a diferença de agora e de antes? Sim, eu tô notando muita diferença. Mas, tipo assim, eu tô começando a ir numa igreja também. Eu vou me membrar nessa igreja e tal. Só que, tipo assim, antes eu ia por ir. Só que agora eu vou pra louvar a Deus, pra agradecer a Deus. Tipo assim, não pra mostrar pros outros que eu tô indo numa igreja, não. Eu vou lá pra ver Deus. Eu tô indo, tipo assim, olhando pra Deus. Não tô indo pra olhar pras pessoas. Tô indo pra olhar pra Deus. Porque as pessoas são decepcionantes demais, demais. E, assim, é algo extraordinário que ele fez na minha vida, cara. É, tipo assim, quem me conhecia sabe. Na minha vida era só sair. Na minha vida era só beber. Na minha vida era só fumar. Na minha vida era só fazer doideira. Cheguei a beijar mulheres também. Eu achava que a minha vida era aquilo. Falava, cara, não tem mais chance. Não tem mais escapatória, sabe? É só isso e vou morrer assim. Só que Deus, ele tem algo muito melhor pra nós. Só que a gente nunca tá preparado pra isso. E assim, as coisas aconteceram tão rápido, gente, mas tão rápido, que eu olho assim e falo, gente, não é possível que há um mês atrás eu era assim, sabe? Porque não tem um. Ah, ele tem um. Não tem um ano, gente. Tem um mês. Um mês. Deus mudou a minha vida completamente. De uma forma que eu olho pra trás e falo, cara, impossível que eu era desse jeito. Impossível que eu era dessa forma. Impossível que eu pensava dessa forma. Impossível que eu fazia essas coisas. Sabe? É isso que Deus faz. Ele transforma a nossa vida completamente. Completamente. E assim, no sábado passado, eu fui no Bálsamo de Gileade, lá na igreja da minha mãe, pastor Marquinhos. E eu fui com meu namorado, fui com minha irmã e com minha mãe. E assim, eu fui porque algo tava me dizendo, Deus estava me dizendo que eu tinha que ser curada em algumas áreas que eu achava que não precisava. Mas assim, Deus mexeu tremendamente comigo, porque é aquilo que eu aprendi lá e na vida. A gente só vai ser curada quando a gente deixar Deus tocar na nossa dor. Porque na nossa cicatriz. Porque se a gente fosse curar sozinho, não dá certo. A gente tem que deixar Deus mexer na nossa dor pra gente poder ser curado. E Deus mexeu na minha dor. E eu nem sabia que, tipo assim, desde o ventre da minha mãe, eu já me sentia rejeitada. Eu não sabia que eu precisava liberar perdão pro meu pai. Eu não sabia que eu precisava liberar, depois de 22 anos, perdão pra minha mãe. Depois de ter pedido perdão nela várias e várias vezes. E eu pedi perdão nela por algo específico que nem eu sabia. Sabe? É coisas assim que Deus mostra pra gente que eu achava que, tipo assim, não precisava. Não precisava liberar perdão pro meu pai. Meu pai batia na minha mãe, mas eu tava na barriga dela ainda. Entendeu? Eu tava na barriga da minha mãe ainda quando meu pai batia nela. Então, tipo assim, no meu pensar, eu não precisava liberar perdão pra ele por coisas que ele fazia com a minha mãe, sendo que no caso ele também fazia comigo. E eu consegui liberar perdão pro meu pai, consegui liberar perdão pra minha mãe, consegui liberar perdão pra essa pessoa que eu não falava há anos. E assim, Deus ele tá fazendo muita coisa extraordinária na minha vida. E assim, gente, com meus 14 anos de idade,
Com meus 14 anos de idade, eu comecei a pensar em morte. Eu achava que a única solução para minha vida era a morte. Era isso que eu pensava sobre mim. A única solução para minha vida era a morte ou morrer alcoólatra. Esse era meu pensamento. E agora ver que agora, com meus 22 anos, eu aprendi que o amor de Deus, ele transforma a nossa vida, é algo extraordinário. Porque, tipo assim, eu fico pensando, cara, eu perdi praticamente a minha vida inteira achando que a solução era isso, 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 sendo que era só eu dizer, Senhor, eis-me aqui. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. E desde o momento que eu fiz isso, falei, eis-me aqui, Senhor. Ele tem feito muitas coisas na minha vida. Muitas coisas da minha vida. E Ellen, eu sei quem eu sou de verdade. Antes eu não sabia. Antes eu achava que eu sabia. Mas agora eu sei quem sou eu de verdade. E isso me deixa bem, isso me deixa feliz. Porque eu tô vivendo tudo que eu pedi a Deus. E olha, gente, eu não pedi a Deus as coisas que eu tô vivendo ano passado, não, gente. As coisas que eu tô vivendo hoje, eu pedi quando eu tinha 14 anos. Eu pedia pra Deus direto. Senhor, me dá um namorado bom, que vai me respeitar, que vou casar. Senhor, abençoe a minha família, que eu e minha mãe parem de brigar, que a gente tenha paz em casa. Senhor, abençoe meu ventre, me cura de muitas coisas. Senhor, me abençoe em tal coisa, me abençoe nisso, 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 nisso. Me abençoe numa igreja boa, me abençoe no ministério de dança. Tudo eu pedia nele. E não foi ano passado, gente. Foi há 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi isso pra Deus. E só agora que ele tá fazendo as coisas. E você acha que eu tô triste porque Deus demorou tanto pra me abençoar agora? Mas eu digo pra vocês, eu não tô triste, eu tô feliz. Porque se ele me desse aquelas coisas quando eu pedi com 14 anos, eu não estaria aqui hoje. Então, tudo tem um propósito. Deus, ele promete, ele cumpre. Mas a gente tem que aceitar o processo. Eu aceitei o processo. E dói bastante. Mas ele sempre tem o melhor pra gente no final. Ele é uma pessoa que tá sempre com a gente, independente de qualquer coisa. Ele ama a gente. Quantas vezes eu afastada, ele foi e nunca desistiu de mim. E uma coisa que eu digo pra mim, até hoje, vou dizer pra vocês, uma coisa que eu aprendi em novembro, que eu levo pra minha vida até hoje, é Deus falando comigo, não desiste de mim, porque eu nunca desisti de você. Mesmo que a gente possa desistir, se afastar dele, quando a gente mais precisar, quem vai estar lá vai ser ele. Então, tipo assim, é algo maravilhoso, gente. E Deus me abençoou em tudo, em dança, em todas as coisas que eu pedi nele quando eu tinha 14 anos. Ele tá me abençoando hoje. Hoje eu só penso em vida, não penso mais em morte, não penso mais em me cortar. Eu tenho as cicatrizes. Tenho as cicatrizes. Mas é pra me mostrar de onde Deus me tirou. Que ele me tirou da morte, da vida do caminho da morte, pra me trazer vida. E é através dessas cicatrizes, é através de tudo que eu passei, de tudo que eu vi, de tudo que eu vi, vai ser pra eu poder dar de testemunho, pra eu poder salvar vidas. E eu tô aqui disposta a fazer isso. E é isso que importa. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeos sobre isso, tá bom? E é isso. Se você não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal e, se possível, deixa mais sugestões pra mim, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo.